nem todos que estamos aqui presentes, talvez, entendam o que vai acontecer aqui agora. Essa é uma tentativa de nós replicarmos o que aconteceu lá no sexto encontro lá em Arraial da Ajuda, em que nós reunimos, como já foi dito, 30 pessoas para algumas, em torno de uma mesa, discutir o que estava sendo feito para tratar a esclerose lateral amiotrófica. E os outros ficaram, se não me engano, 8 sentados ao redor de uma mesa, e os outros por fora, assistindo o debate que estava acontecendo na mesa. Essa é a mesma proposta, só que em vez de ser fechado para 30 pessoas, dessa vez ficou em aberto. Se inscreve as pessoas que têm algum assunto para colocar em torno do tema, e aí o tema são as doenças neurodegenerativas, seja um aspecto específico, um fato bem pontual, seja mesmo no sentido mais amplo e genérico. Então, os que se inscreveram, que pelo que eu estou entendendo são esses que aqui estamos, terão todo o espaço para debater, para expor, para comentar o que acha e até discutir uns com os outros. Os demais que assistem, se tiverem alguma dúvida, se tiver algum não entendimento, anota. E depois que tiver feito as exposições, então já dirige a pergunta, ou a pontuação, ou o acréscimo, ou o que seja, acerca do que foi comentado. Lógico que nós precisamos restringir o tempo, não temos todo o tempo do mundo. Então, tanto quem vai discutir aqui tem que saber que há uma objetividade, não precisa entrar em muitas explicações paralelas. Quanto mais focados nós formos no que nós nos propomos, melhor. E qualquer dúvida que haja entre os participantes aqui de cima, eles discutirão e em seguida ficarão vocês aí para comentar, para acrescentar, para perguntar, o que seja, ok? Daqui, dos que nós estamos aqui em cima, quem quer começar a falar alguma coisa sobre o que está fazendo com enfermidades neurodegenerativas? O que está sendo feito? Quem pega o microfone? Boa noite. Boa noite. Eu não vou falar nada do que vou falar amanhã, certo? A introdução, você já sabe o que é, né? Vamos falar de doenças neurodegenerativas. Na nossa casa, lá em Itabuna, na Bahia, nós trabalhamos com Alzheimer, estamos iniciando trabalhando com Alzheimer e trabalhando com Parkinson. Foi até bom Ionara colocar aquele assunto aqui, e me chamou a atenção, eu comecei com a Adilson, dizendo o seguinte, é um caminho colocado por ela, certo? E nós estamos trabalhando em outro caminho. É bom que o magnetismo nos dá essa condição de encontrar caminhos diferentes. Na nossa casa, a mesma técnica que nós aplicamos no Alzheimer é a mesma técnica que nós usamos no Parkinson. Mesma coisa. E lá, só tem uma diferença que nós estamos testando, é teste, pesquisa. Nós temos 3 no Alzheimer e 1 no Parkinson. E Ionara perguntou se, ali, conversando com ela, se nós teríamos assim fotos. A pessoa que tem Parkinson não aceitou que nós filmássemos, porque ele tem uma religião que não pode ser, que ele não gostaria que fosse exposta, certo? E nós respeitamos a colocação. Tá bom. Mas, em Parkinson, certo? A única diferença, vamos começar no Alzheimer. No Alzheimer, nós trabalhamos com TDM1, certo? Com imposição do humeral para o cerebelo, e é bom que a gente demonstre aqui, para facilitar o aprendizado, que eu gosto muito e gostava muito, e ainda acho que deve ser assim, nos encontros, a demonstração, que foi feita no M1 e no 2, certo? Para facilitar o aprendizado das pessoas que estão aqui. Então, lá nós trabalhamos com TDM1 e mais a imposição
palmar, numeral, com indicador no cerebelo. Certo? E o resultado, e você rápido, porque muita gente vai falar aqui, né? E eu posso demonstrar aqui rapidamente. E o resultado que nós temos, a única diferença entre Alzheimer e o Parkinson, nós estamos testando o primeiro caso de Alzheimer usando o lado esquerdo do cérebro, o primeiro caso. E nesse caso, nós no diagnóstico, no tato, nós verificamos que as pessoas tinham problema no frontal, no laríngeo e no numeral. Nós fazemos imposição no esquerdo do cérebro, mesmo com o palmar numeral, usando o lado esquerdo do cérebro, e fazemos imposição nos pulmões e no laríngeo, buscando, assim, uma melhor oxigenação do cérebro. E o resultado, nós podemos mostrar aqui no outro encontro, no próximo encontro, o resultado é excelente, porque o teste que fazemos com as pessoas de Alzheimer, simplificando, nós temos outras análises, as pessoas não lembram nem dos parentes, nem as pessoas que trazem ela para o tratamento. Não sabe o nome, não sabe quem é que traz e fica perguntando à pessoa, quem é você? Certo? Com os filhos que trazem para o tratamento. E um dos testes que fazemos é perguntar a ele de volta na entrevista, você conhece essa pessoa? No início ela diz, não sei nem quem é. Certo? E depois do tratamento ela começa a reconhecer, assim mostrando que a memória dela começa a retornar. É o primeiro caso, usando o lado esquerdo do cérebro. O segundo caso, nós estamos usando o central. O indicador fica no central, centralizando, palmar numeral com os dois nas laterais e o indicador na parte central, no cerebelo. O resultado também é muito bom e repete a mesma coisa usando a esquerda. E também estamos testando do lado direito, que observamos no tato que às vezes acontece algo no lado direito, e nós estamos testando o Alzheimer também usando o lado direito e comparando com o esquerdo com o central. Esse é o caso do Alzheimer. Uma pergunta, Ivan. O lado direito, o lado esquerdo, quando você fala, o do magnetizador, estando no dorsal. É o do magnetizador ou o lado do paciente? O lado do paciente, lado direito. Então eu estou atrás, né? O lado direito é esse, o lado esquerdo. Ok. E no Parkinson, o resultado do TDM1 mais essa imposição palmar, nós fazemos como teste e deu um bom resultado usando uma semana no esquerdo e outra semana na direita. Então, a pessoa que tem Parkinson andava de muleta, sem muleta ele caía tremendo e tremia as duas mãos. Né? Depois de 8 meses, ele nem cai, nem usa muleta e nem treme as mãos. Certo? Então, é importante que Ionara, que também está fazendo esse trabalho, possa testar, né, com aquele senhor e você poderá ver se tem algum resultado. Uma pergunta complementar. Neste caso, 8 meses, quantas vezes por semana? Uma vez por semana. E o que acontece durante a semana? Volta, estabiliza onde parou? O que acontece? Ele no início ele continuava reduzindo os tremores, tanto nas pernas como nas mãos, né? E agora, depois de 8 meses, ele anda normalmente, sem muleta, e não treme as mãos. O tratamento continua. Né? O tempo de imposição, nós começamos com 7 minutos e chegamos até a 15 minutos de imposição. E nós vimos que não há diferença. Hein? Posso demonstrar? Ui. Não é sacola, não, isso é outra coisa. Para quem é transplantado, Adilson não sabe. Ivan. Adilson não sabe que para quem é transplantado, os remédios têm que ficar todos ali na sacola. Ivan, pega ali o quê? O Adilson, que já é bom. Adilson é bom, que não tem cabelo, né? Você é meu amigo. Você sabe que você é meu amigo, né? Você sabe que nesse quinteto violado, eu, você, Jacó, Desi e Ana, né? Você sabe como é. Eu sei, tá bom. Então, bora. Não, você sabe que você é meu amigo, certo?
no início, veja bem, e tem outro teste que nós estamos fazendo. Segura aqui, Renato, por favor. Ajuda aqui, amiga. A imposição é essa, numeral palmar, né? Tem um contato? É contato. Aqui. Então, o indicador, das técnicas é o indicador no cerebelo, aqui, né? Aqui. Os dois, um na lateral. Dá os tremozinhos, o Adilson quer saber se treme. Não, ainda não. Certo? Aqui, tá vendo? Esse é na central, né? Esse é no palmar, é na esquerda, tá vendo? E esse é na direita. E Hein? Agora, vamos embora aqui. Olha. Palmar numeral, tá vendo aqui, ó? O indicador, quando é central, é aqui, tá vendo? Ó. O numeral está mais para baixo, é? Olha, Jacó. Bom. E na esquerda, na direita, certo? E conversando com... Não é só a Dilson que conversa com os mentores, não. Lá também está bom, nós temos o hábito de fazer um debate com os nossos orientadores da área de magnetismo, certo? E eles me mandou fazer um teste, utilizando, além desse palmar, usando a imposição aqui, digital, né? Aqui do lado esquerdo, e também testando a mesma coisa do lado direito. Tá vendo aqui? Conjugado. Está vendo aqui? Com toque, tudo com toque, certo? Então, nós estamos testando... Pegando o temporal. No temporal. Então, nós estamos vendo que os testes que estamos fazendo. Usando a esquerda, usando a central, usando a direita, usando uma semana sim, uma semana não, e usando o indicador no temporal direito e usando o indicador no temporal esquerdo. Os resultados, inicialmente, são muito bons. Posso sentar? Pode. Muito obrigado. Alzheimer você vai ter mais. Pronto, Ivan. Ok, alguém quer acrescentar alguma coisa ao que Ivan colocou, ou acrescentar ou perguntar antes da gente passar para outra? Pela posição da palma da mão, eu acredito que você esteja mais trabalhando o bulbo raquediano. Eu acredito que, se é palmar, né, e a posição da palma da mão talvez esteja um pouco acima do humeral, como alguém deve ter percebido. Eu acredito que seja mais em cima do bulbo. Em cima do bulbo, a sua palma, o seu palmar. Como? Eu acredito que esteja mais em cima do bulbo raquidiano do que do humeral. É uma impressão. Ok. Alguém quer colocar mais alguma coisa ou perguntar ao Ivan, aqui de cima? Ok, então, próximo, Andréa. Boa noite. Eu tenho 3 casos de Parkinson. Uma com 38 anos, uma menina, um senhor de 58 e um médico com quase 70. O médico atendo em casa, porque a parte motora dele está bem difícil. Não tinha experiência com Parkinson. Comecei contato mesmo, sem estudo. Percebi, sim, no tronco encefálico. Quando eu trabalhava a parte do bulbo e ponte, não tinha uma conexão entre aqueles dois. O interessante é que o primeiro tato, quando eu fui no cerebelo pela parte motora, que eu imaginei, me veio uma visão muito rápido. Como se fosse um pedaço de carne. Sabe aquele bife que a gente coloca de molho e aperta, ele fica sem vida? Pálido, como se tivesse lavado um pedaço de carne. O cerebelo estava dessa maneira, sem vida, opaco. Eu cheguei a levar um susto, porque foi uma visão muito rápida. Eu dei uma carga energética no cerebelo. Naquela semana, o paciente se admirou muito. É até um paciente que Jacó indicou, que ele morava em Goiânia e morava perto da minha casa. Cheguei até a comentar.
Então, ele naquela semana, ele já foi dar uma caminhada, falou que jogou futebol naquela semana. Ele tem um andar com bastante dificuldade, primeira semana. Depois, na outra semana, eu fui além. Fui cerebelo, tinha algo lá em cima, na ponte bulbo, que não fazia conexão. Não fazia. Descia. Quando descia, o básico não está bem. Quando eu concentrei bastante no cerebelo, Você e falou fui básico. básico, Ok, aqui lá embaixo. embaixo, não estava bem. Concentrei no básico e dispersava. Todas as vezes concentrava, mas dispersava bastante. Eu simplesmente travei. Ele não caminhou, não andou. Foi péssima a semana. Aí apareceu a nossa amiga com 38 anos, com muita dificuldade ao caminhar, mas com um pouco trêmula nas mãos. Fiz a mesma coisa. Travei. Não parou, não andava com dificuldade. Apareceu o médico. Fiz a mesma coisa. Travei. Os 3 pacientes. Foi um teste? Foi. Alguém quer fazer o teste com ela aqui hoje? Por favor. Dá uma travadinha básica, pelo menos já fica aqui para amanhã. Não, né? Ok. Cleves, fazer em Cleves. Então, o que eu senti? Que lá na ponte, um pouco mais acima, entre a base do cérebro, que eu não tinha noção nenhuma, porque eu sou muito fraca para parte neurológica, sabe, João? Algo que não passava. Fui dar uma estudada, pesquisei lá o Dr. Google, tem a tal da substância nigra, da parte da dopamina. Ali, quando eu fiz a imposição, eu cheguei a bambear um pouquinho a perna. Senti fraca, sugou naquele local. Aí eu fiquei com medo de travar ele de novo. Então, eu dispersava bastante, dispersava. Melhorou. Quando eu trabalhei o humeral, eu não levava para a parte do cerebelo. Eu levava para a parte dos braços, membros superiores. Fazia uma imposição e trazia. Melhorava. O básico, travado. Ele não corresponde, não tem uma ligação de ponte lá em cima, cerebelo, e básico e perna. Está muito no início. Passei para o Cleves algumas vezes para fazer um tato, para ver se tinha alguma coisa. Cleves relata que há um ponto no lado direito que não tem tem um congestionamento na altura da suprarrenal. Nos 3? Nos 3. Não, só nesse no que está nos 2, na Daniela, isso, e no Marco Antônio. Neles 2 tem o mesmo ponto, porque o Cleves virou o paciente, né? Eu não virei. Uma coisa que eu percebi quando eu estava no humeral, que eu tinha que puxar para a parte dos nervos periféricos para o braço, era a baía de mielina. Perna, as mesmas coisas. Parecia um fio desencapado. Eu tinha como fizesse com um papel não, plástico, encapasse toda a parte nervosa. Só que quando eu chegava no básico, tratava o básico, travava. Não há uma conexão, no meu caso, quando eu percebo, entre a parte do tronco encefálico e levando para o básico. Trava. Então, é uma dúvida, é um passo, a gente está assim, melhorando, há uma melhora. Durante o passe, foi igualzinho a Nara. Ele para de tremer. E ele relata que é a melhor sensação da semana, é o dia do passe, porque ele não treme. Diminui um pouquinho e o bem-estar da semana.
mas ele não treme durante a semana. Só que, como está no início, talvez assim, que possam testar, né? Porque a gente quer fazer tudo e não temos tempo, muitos, a gente já está ainda, né, com poucos trabalhadores, mas na apresentação lá em Arraial, houve uma experiência muito grande em relação ao choque, o estímulo elétrico. E eu sinto que aquela apresentação foi só um pontapé. É que nós podemos estimular, sim. É muito interessante. Eu ainda estou passo a passo. Eu escrevo cada coisinha que está acontecendo. Mas eu acho que o estímulo elétrico seria muito interessante no canal do tronco encefálico. Ok. Alguém coloca alguma coisa, pergunta, explica, reforça? Cleves. Nas 2 últimas semanas que nós fizemos, eu pedi para que os 2 pacientes, nas 2 ocasiões, ficassem em decúbito ventral, e assim nós fizemos a imposição na região do cerebelo, tronco, e fomos descendo no concentrado bem lento até em direção ao básico. E quando chegou mais ou menos ali uns 20 centímetros acima do básico, nós sentimos ali alguma coisa, um congestionamento. Fiz em um paciente, no primeiro. E dispersamos bastante. A partir dali que nós sentimos, transversais e bastante longitudinais, dispersivos, ativantes. O senhor já relatou melhora. E aí na jovem nós também fizemos a mesma situação. Decúbito ventral, concentrado cerebelo, bulbo descendo lentamente, ativante pela coluna, e sentimos a concentração no mesmo lugar. Um pouquinho do lado direito, mas na direção da medula ali, uns 20 centímetros mais ou menos acima do básico. Mesmo procedimento, nós fizemos transversais e bastante dispersivo, com bastante intensidade, longitudinais ativantes. E ela também relatou uma melhora, tanto é que ela passou, nessa semana agora, já estava ajudando a controlar a fila, a distribuição de senha, já estava até com melhor disposição. Essa sofre de Parkinson. Os 2 são Parkinson. Ok. Quem mais? Ainda no caso colocado por Andréa, quem opina, quem quer... Ela fez uma pergunta aí, não foi? E aí, eu estou travando quando eu vou lá no básico. E ela está aí meio sem saber o que acontece. Alguém quer opinar? Mas assim, eu não concentro para aquela coisa de doação. Quando desce essa energia que vem lá do tronco, que eu venho trazendo para a medula, aí é que trava. Travar é não andar. E o paciente tem dificuldade. Trava não, as pernas. As pernas dele. É uma semana difícil, de dores. Muito. Dificuldade de locomoção. Isso. Agrava a locomoção. O que ela quer dizer com travar, é que o paciente naquela semana... Fica travado. Quem fica travado e assim... Não é que é totalmente mobilizado, mas ele sente que os sintomas aumentaram, intensificaram, voltaram, ele tem novamente as dificuldades de caminhar, de deambular, de sentir dor e incômodo ao caminhar. Tá? Alguém coloca alguma coisa aí mais com ela? Não. Eu só queria... Você dispersava o básico e mesmo assim, nada. Quando trabalhava a parte do tronco, o cerebelo travava. Ele tinha dificuldade. Mexia aqui, afetava aqui as pernas. E piorava. Ok, ela está dizendo que quando mexia no cerebelo, o paciente travava também as pernas. Então, não parece que o negócio não é só no básico, é mais... Jacó, uma coisa que eu gostaria de perguntar a ela é a seguinte: vocês fizeram algum diagnóstico no tato inicial para ver que centro de força era responsável, aparecia nele com problema?
o primeiro eu trabalhei com TDM1, logo no início, porque ele chegou muito... Isso. Eu fiz, senti desarmonia em todos, iniciei com TDM1, aliviou o esplênico, ele deu aquela animada, aí eu comecei a trabalhar. Mas foi bastante. Hoje não. Bastante desarmonizado. Tudo desarmonizado, bastante. Frontal, todos desarmonizado. Isso, todos desarmonizado. Isso, desarmonizado. Ele estava, mas também o seguinte, com TDM1, rapidamente, eu acredito que foi um bem-estar. Ele necessitou daquele bem-estar. Na hora que trabalhei o TDM1, ele não estava em depressão. Né? Eu acredito, com o tempo, fui aprendendo que existe depressão e uma tristeza causada pelaquela situação que ele está passando. Quando aquilo se resolve, ele foi bem acolhido. Eu trabalhei o TDM1, ele respondeu super bem. Eu pude trabalhar os outros, mas era uma desarmonia grande. Reproduz aí a pergunta, porque senão o público não sabe. Ele disse que ele viu um congestionamento acima do básico. Esse congestionamento não seria o chakra main? Eu imaginei hoje, até conversei com a Andréia, mas pelo que você relata, o MEI ele é um pouco afastado da coluna. Não seria isso? Seria mais para... Seria para lateral aqui? Não? É central? Ah, então foi. Então é bem foi. central, na altura do umbigo às costas. Sim, foi ali, então. Ah, sim. Então foi ali. Ok. Eu ia falar isso amanhã, viu? Então fale amanhã, porque tem muita gente que não está presente. É por isso que eu estou dizendo. Então eu teria alguma colocação sobre o TDM1, a coordenação, a importância do TDM1, então, mas como não tem muita gente aqui, eu falaria amanhã. Futebol Clube, vamos lá. Eu queria, caso questionar, André ou qualquer um, se esse travamento que dá nas pernas do paciente quando ela mexe lá no cerebelo, se não poderia, de repente, ser uma crise magnética, ser o caminho para o restabelecimento do problema. Eu acredito, Adilson, só que eu estou no início. Você acredita que é isso. Okay. Entendeu? Eu estou no início, eu estou fazendo tato, eu estou indo devagar, eu estou aprendendo. Eu não estou naquela posição de saber. Não, eu estou no início de tudo. Então, a minha colocação foi a minha experiência, minhas dúvidas, se vocês podem me ajudar. Eu não estou dando aquela conclusão, sabe? Mas pode ser sim, pode ser. Ok, então vamos para uma outra exposição. Giovanni. Boa noite a todos. Eu sou de São Paulo, trabalho em duas zonas, Zona Norte, no Alta de Souza, e bem periferia em Guaianazes. São dois polos totalmente opostos, distintos. Eu trouxe até a ficha da Conceição, uma senhora hoje com 77 anos, com Parkinson. Não vou entrar em detalhes porque eu não estou na altura dos confrades aqui, mas o Jacó nos ensinou o tato. O tato é descobrir, não é doação. E a equipe desenvolve e desenvolveu magnificamente esse tato. E através desse tato descobre o ponto de atuação. E
Fundamentalmente, nós trabalhamos no frontal, dispersivo, imposição. Onde entrou imposição, tem dispersão. Tudo começa, no mínimo, com 3 minutos. Seja qual for o empregado, o método empregado. Ou transversal, ou longitudinal, imposição. E aí varia até 6 minutos. Essa Conceição, inclusive ela relatava, tomava 2 remédios, hoje não sei se continua tomando, mas ela, quando tomava, se sentia amarrada. A filha trazia até a porta do centro, ela era carregada para dentro. Carregada não, amparada, né? Com uma super dificuldade. Hoje, essa Conceição é deixada na porta do centro, vem sozinha, faz parte do grupo de estudos e depois do grupo de estudos toma passe. Como ela relata na ficha, que depois eu vou dar para o Jacó, passou a dormir bem, não se sente mais incomodada. A maravilha. Agora, no outro polo da cidade, que o Alta de Souza é Zona Norte, nós vamos para a Zona Leste. A Zona Leste é uma zona carente de tudo. Eu estou sentindo, como é uma comunidade beneficente, eu estou sentindo que vai entrar até como uma medicina alternativa, Jacó. Ou uma terapia. Lá eu estou com 2 casos na mão. Um com um senhor que está na hemodiálise, na fila de transplantes. Amanhã vai ser o 4º passe, eu não vou estar lá. Mas ele já está começando, tem dia que vem sem a bengala. E diz que está se sentindo melhor a nível de rim. Então, veja bem, e outra, mais tranquilo, mais calmo, menos preocupado. E o outro caso que eu estou ajudando é câncer de próstata. Gostei da dica da Ionara. Por quê? Porque ela usa as 2 mãos, e essa é uma técnica usada pelo João Berbel para desmaterializar incômodos, tumores, deixando as 2 mãos, entendeu? Outra coisa que nós não fazemos, porque já tivemos inconvenientes, não colocamos a mão, em hipótese alguma, no assistido. Nós chamamos de assistido porque nós não admitimos o termo doença. Então, os 3 casos, só pela mudança no equilíbrio, no bem-estar diário, já é fundamental. E é como o Jacó nos ensinou. Dispersivo e longitudinal já é 50% da solução. Valeu, gente. Ok, alguém coloca aí? Bom, eu me chamo Anelma, sou do Leão, e eu e o Fernando, meu companheiro aqui do lado, estamos trabalhando com outro tipo de doença neurodegenerativa, que é a demência frontotemporal. Na família, já é o 3º caso. Talvez hereditário, não sei, eu estou até com medo que é da minha família. Família do meu pai.
E essa pessoa, ela tem atualmente 68 anos, é uma mulher. O início da doença foi em 2005. E há 4 anos ela não anda e não fala. Ela é atendida em casa porque, evidentemente, não tem como se locomover. As mãos estavam assim crispadas, saindo sangue, de tanto apertar. Era um pouco agitada. E então iniciamos o tratamento com ela em agosto de 2012, já tem um tempinho. Uma vez por semana, em torno de 14 minutos, o tempo, sempre eu e o Fernando. Normalmente, eu dou apoio ou faço passe quando o Fernando está impossibilitado. Porque ele iniciou, eu acho que é mais compatível, mas pode ser eu ou ele. Inicialmente, demência frontotemporal. Demência frontotemporal, que também é uma doença degenerativa. E dentro dessa própria doença tem umas outras, pode ser hereditária, pode ser o gatilho, por exemplo, uma aposentadoria e outras coisas. Nesse caso, foi após a aposentadoria, que foi o gatilho. E a pessoa começa a ter comportamentos diferenciados, fora do normal, do habitual, e também de linguagem, esquecendo as coisas e movimentos repetitivos, e também é uma doença difícil de ser diagnosticada. E, às vezes, também ela pode derivar do Alzheimer. Inicialmente, no primeiro tato que foi feito, ela estava totalmente sem energia. E o coronário e o frontal é que estavam desarmonizados. No decorrer do tratamento, atualmente, a desarmonia já é no coronário, no frontal e no laríngeo. O que nós conseguimos, depois eu vou passar para o Fernando, para ele falar sobre a técnica, o que nós conseguimos de sucesso com ela foi que ela hoje já não poderia se alimentar mais normalmente. E ela se alimenta normalmente até hoje. Acalmou bastante, dorme bem, ela não toma remédios. A parte física é normal, taxas normais, não tem colesterol, não tem pressão alta, normal. Apenas essa parte da demência, né, é que prejudica. Hoje em dia também, nós conseguimos com que a mão, mais à direita, a mão já tem algum movimento, já está mais maleável, não abre, mas ela já está com algum movimento. Também foi um avanço. E agora eu vou passar para o Fernando para falar um pouco sobre a técnica que está sendo empregada. Boa noite. Como ela disse, eu sou o companheiro de trabalho dela, isso aí não há dúvida. O trabalho que nós empreendemos, houve no início algum relutamento da família, por quanto não conhecia o magnetismo, e por serem católicos, achavam que seria algum tipo de experimento. Então, nós tivemos que, na primeira vez, convidá-los a assistir o que nós íamos fazer. E daí para frente, mas com tudo isso, o feedback é nulo. Nós não temos o feedback, a não ser de vez em quando, através de uma conversa, como é que está sendo, o que o médico tem dito. Daí é que nós podemos tirar alguma coisa do que está sendo feito. Bem, a técnica que está sendo feita depois de um tato, como a Nelma já acabou de dizer, com desarmonia no coronário, no frontal e no laríngeo,
nós encontrávamos também no esplênico ele completamente congestionado. Então, nós passamos a usar a técnica de fazer imposições no hemisfério sul e norte do cérebro, nos dois hemisférios, e com dispersivos intercalados. Também no frontal e no laríngeo. E nas mãos com grandes concentrados. E, então, como nós já estávamos fazendo isso, e os pés também já estavam na mesma situação, nós levamos o tratamento até os pés, como diria o Jacó, que são os filtros, né? São, desculpa, os sifões, que a espiritualidade diz para ele o caminho, né? E nós estamos seguindo esse caminho. Bom, com isso nós temos conseguido, muito pouco naturalmente, mas já nos satisfaz porque é alguma coisa que nós estamos empreendendo. Já estamos aproximadamente há quase 2 anos, vamos lá todas as segundas-feiras e temos notícia, como a Nelma também já disse, que ela continua com deglutição, ela está mais calma, ela dorme bem. Então, isso, pelo menos, se nós não podemos curá-la, ou não temos ainda o caminho de curá-la, nós temos o caminho de dar uma condição de vida melhor, não só para ela, mas também para a família. Bem, dentro do que eu faço, da técnica que eu aplico, é essa aí, sendo toda semana, quando nós chegamos, que eu faço o tato, eu encontro praticamente as mesmas desarmonizações. Então, o meu trabalho continua ainda sendo o mesmo, não usando outras técnicas, porque não conseguimos avançar grandes coisas. Sim, nós usamos muito a técnica conjugada. Quando eu vou trabalhar o laríngeo, com imposição no laríngeo, eu tanto faço imposição no laríngeo como no frontal, fazendo uma técnica conjugada. E no final eu faço também imposições no coronário e distribuo para todo o corpo. E sempre procurando dar muito dispersivos. Pela condição dela, eu não tenho nenhuma resposta imediata e posso deixá-la mais tarde, 10, 15 minutos, 1 hora depois, que ela possa sofrer alguma coisa. Então, eu procuro dar bastante dispersivo, principalmente no coronário. Em todos os nossos tratamentos, são feitos a aplicação que o Jacó nos ensinou, através do Deleuze. Nós dividimos o tampão aqui, vamos chamar de tampão em 4. A metade a gente puxa até os joelhos, os incômodos, né? Porque nós não temos doenças lá. Aqui até a ponta dos dedos do braço esquerdo, as costas até o rins e a direita até a ponta dos dedos e por último aqui. E todos terminam com transversal, com ele em pé, com transversal, pegando frontal, laríngeo, gástrico, genésico, e depois vira um pouquinho de lado, como não sei quem faz lá, se é os Estados Unidos que você nos ensinou, que pega o cardíaco e o esplênico. Isso, sim, isso é para encerrar. Não encerramos sem isso. Não encerramos. E está atingindo um pouquinho acima de 50% no calmante, para encerrar. Temos agora uma questão aqui grave, que é o tempo. Quem tiver de colocar, vamos lá colocar para valer agora. Porque temos pouco tempo e alguém aqui pode querer não incorporar, mas pode querer se manifestar e vamos que vamos. Eu queria fazer uma pergunta para o grande grupo aqui. Lá no Leão eu tive uma experiência. Um paciente, aí eu vou fazer o tratamento, eu não vi que ela tremia as mãos quando ela entrou e sentou para fazer o passe. E ao fazer um tato magnético, eu percebi desarmonia no tálamo, no hipotálamo e no bulbo. E a partir isso depois de uma boa relação e de alguns dispersivos. E eu comecei a trabalhar o tálamo.
fiz concentrado ativantes, dispersava transversal e concentrava novamente e fazia transversais, intercalando, alternando um com o outro. Depois fiz a mesma coisa no hipotálamo e depois no bulbo raquidiano. E fiz bastante dispersivos do coronário até os pés, longitudinal, transversal, e depois finalizei com perpendicular, mesmo sentado. E aí eu despertei. Quando eu toquei nela, perguntei, está tudo bem? Ela falou, eu parei de tremer. Eu falei, mas a senhora já estava tremendo? Aí a amiga dela, que é uma trabalhadora que ficou dando um apoio, ela falou, ela tem Parkinson. Aí aquilo me deixou um pouco espantado, né? Falei, poxa, eu não sabia, né? Mas aí ela foi embora, foi sem tremer. Ela não voltou mais ao Leão. Isso faz quase um mês, 3 semanas, 4, já vai para a 4ª semana, ela não voltou ainda. Eu gostaria de continuar, de fazer entrevista, para a gente ter algum feedback, né? Mas, algum tempo atrás, alguns anos, houve na televisão uma experiência onde se foi colocado um estilete na cabeça de um paciente com Parkinson. Esse estilete tinha uma pequena energia elétrica, milivolts, muito pouco, 0, alguma coisa milivolts. E esse estilete, ao tocar no tálamo, a pessoa parava de tremer. Quando tirava o estilete, ela voltava a tremer. E mostrou isso na televisão. E a pergunta seria isso: alguém já sentiu, trabalhou ou percebeu o tálamo como um ponto mais desarmonizado? Ô, João, como o mais desarmonizado, não, mas como a grande desarmonia, sim. Na nossa instituição, nós tivemos lá 2 casos de Parkinson e um de esclerose lateral amiotrófica, que nós já falamos em encontros anteriores. E nos 3 casos de ela e Parkinson, o tálamo estava sempre em desarmonia. Não somente ele, mas toda a região ali em volta. Tálamo, hipotálamo, hipófise, pineal, descendo lá para o tronco encefálico, cerebelo, medula. E corroborando com o que a Andrea falou, tanto no paciente com ela, quanto em um dos pacientes com Parkinson, o mais grave, todos os centros de força estavam em desarmonia. Do coronário ao genésico, do humeral ao básico, todos. E eram tratados estes centros de força, todos eles recebiam dispersões e concentrações eram feitas no frontal, no laríngeo, no cardíaco e no esplênico. Todos os demais recebiam dispersões com transversais ativantes e calmantes. Além disso, ainda eram feitas concentrações no tálamo, hipotálamo, descendo, hipófise, pineal também, e na região encefálica, onde acontece a degeneração dos neurônios, onde começa pelo menos. Que a diferença dessas doenças neurodegenerativas é apenas a região cerebral onde começa a degeneração dos neurônios. Daí os efeitos diferentes. No caso do Parkinson, é na substância negra, e da ela é a região do encéfalo pré-frontal. Região pré-frontal. Então, nós fazíamos concentrações nessas áreas, e também essas que nós falamos, tálamo, hipotálamo, hipófise, depois descendo lá pelo tronco encefálico, pelo cerebelo, descendo pela medula. Todas essas regiões físicas também recebiam concentrações e dispersões também. Quanto aos resultados da ELA, ao contrário de todos os prognósticos, ele continua vivo ainda até hoje, já são, acho que, mais de 7 anos que ele tem a doença. Já era para ter desencarnado pelos prognósticos, mas ainda está lá, ainda recebe o passe uma vez por semana.
E os de Parkinson, um deles nós tivemos o menos grave, nós tivemos poucos resultados. Apesar de usar a mesma técnica, o mais grave, nós tivemos muitos problemas de acompanhamento da situação dele, porque ele deixou o tratamento diversas vezes e retornou diversas vezes ao tratamento, sempre que retornava, voltava pior. E teve também a intercorrência de vários outros problemas de saúde nesse meio tempo aí, inclusive cirurgia que deu errado, o que fez piorar muito a situação de saúde dele geral e também com relação ao Parkinson. Mas, apesar disso tudo, por várias vezes ele relatou para a gente que ele passou uma semana bem melhor, onde ele conseguia caminhar melhor durante a semana e ter os tremores das mãos diminuídos. Ao ponto de que, às vezes, ele não conseguia segurar um copo para beber água, e às vezes ele chegava na semana seguinte e dizia: essa semana eu consegui segurar o copo para beber água. E usamos nos 3 casos de Ehlers e de Parkinson basicamente as mesmas técnicas, só diferenciando a região encefálica da ELA para o Parkinson. Eu queria só complementar com 2 coisas. Uma que Ionara falou na apresentação dela mais cedo, a respeito de nós buscarmos a causa. Talvez, aí é um talvez bem grande, todas essas doenças, apesar de terem características diferenciadas nos sintomas, talvez de repente elas tenham a mesma origem energética, o problema. Cabe a nós descobrir a causa para tratarmos não apenas os sintomas físicos que se apresentam, mas buscar a causa energética para podermos tratar. Muito claramente os centros de força que se mostravam em maior desarmonia, geralmente os superiores, frontal descendo para o laríngeo, cardíaco, os mais afetados, nos 3 casos. Mas um outro centro de força sempre se mostrou com grande desarmonia, como Ionara disse há pouco, gritando, que era o esplênico. Nos 3 casos, o esplênico se mostrava com grande desarmonia, precisando realmente ser bem cuidado. E diversas vezes a gente pôde perceber, e a Andréa que confirmou também no caso dela, e o João também confirmou em um outro encontro aí passado, sobre um caso de ela, em que sem o tratamento do esplênico, o restante do tratamento não dava muito resultado. Quando tratava o esplênico e o resto, dava-se um resultado melhor. Então, acredito que seja um ponto que vem se confirmando cada vez mais a questão do esplênico envolvido nessas doenças, precisando realmente a gente ter uma atenção maior para descobrirmos que relação é essa que o esplênico tem nessas doenças. E só para encerrar, um companheiro, uma vez, quando um dos nossos pacientes de Parkinson chegou na instituição, que ele foi atender pela primeira vez, e isso foi bastante significativo, ele disse assim: se eu não soubesse que ele tem Parkinson, eu diria que ele tem depressão, porque o esplênico estava gritando, como disse Ionara. Passa lá para ela, que ela já tinha pedido a vez. Só. Meu nome é Zildenê, eu sou de Aracaju, do Paulo de Tarso, e ele já falou tudo. Um dos pacientes que ele acabou de relatar aí, ele falou de 3, eu acompanho, né, cai nas minhas mãos, quase sempre, esse que abandona, assim, de vez em quando ele sai. Mas o que eu queria complementar, eu acho que esse encontro, esse bate-papo é muito interessante, porque a gente pega as outras informações dos outros companheiros e a gente faz a gente ficar pensando. Uma coisa que eu percebo nessa pessoa que eu trato de vez em quando é que os lobos temporais, precisamente no lado esquerdo, é muito... Né? Ele denota que ali tem alguma coisa realmente. Então, aí a gente vai, né, no que a gente chama região límbica, né, e vai lá no tálamo, hipotálamo, tentando, né, tentar fazer com que os fluidos possam regenerar, ou pelo menos tentar amenizar o seu tremor. E é interessante porque, mesmo assim, não assiduamente, esse senhor tem dificuldades para manter a regularidade, ele relata que a semana que ele toma o passe, ele não só segura o copo de água, ele consegue segurar a garrafa, que antes ele era levado até o salão, amparado por alguém,
e depois ele vai com as próprias pernas, e a gente fica com medo dele cair, mas ele realmente fica muito bem quando ele consegue ter assiduidade. É uma pena que ele falta muito. E os centros de forças realmente quase sempre são comprometidos, né? Frontal, coronário, o esplênico gritante realmente, é muito gritante no caso o laríngeo também. E o básico, apesar porque ele fica sentado, mas dá para perceber por baixo da cadeira que o básico também é bastante comprometido. Então, era essa a informação, né? Vou passar para a companheira, se ela quer complementar alguma coisa, quer falar? É Ionara. É só complementar. Se com mulheres ele trata assim, vocês imaginem com homem como é que ele faz, né? A primeira vez que eu peguei o microfone para falar aqui nessa mesa redonda. É mole. Não é só complementar. Às vezes ele relata a melhora imediatamente após o passe. Quando ele desce da maca, ele diz, eu já consigo caminhar sozinho. Ele foi levado até a maca por alguém lhe ajudando. Às vezes a gente ajuda ele, lógico, a descer da maca, e ele diz, eu posso andar sozinho, e eu já mostro a melhora de imediato. Thank you. Nossa Senhora. Se ele tivesse com raiva. Ok. Vamos, só para colocar uma coisa aqui, Jacó, sobre a lógica da coisa. É óbvio que se uma pessoa está com um problema no cérebro, na área do bulbo, se você trata ali, é óbvio que ela vai ter uma melhora. Então, todo mundo aqui relatou melhoras, né? O próprio John, ele sai, ele vai caminhando, ele vai lá, ele preenche toda a ficha dele, sem tremer, está todo mundo vendo. Eu trabalhei o hipotálamo, John. O João parou de tremer e para temporariamente, porque eu acho que a gente tem que lembrar um pouco do que eu falei, principalmente do que Jacó falou, que nós precisamos aprender a trabalhar o sistema e buscar onde funciona, como funciona esse sistema energético, porque se você fizer um tato em alguma pessoa com um problema desse, obviamente, no momento que você coloca a mão na cabeça da pessoa, você vai sentir tudo quanto é sensação possível ali dentro. E, às vezes, a gente se apega a isso, a essa sensação, e tenta ali incansavelmente. Na próxima semana você volta, está lá de novo. Aí você volta na outra semana, está lá de novo. E a gente precisa realmente buscar o sistema. Ok. Eu vou dar vez para o pessoal que está aqui embaixo, que senão o tempo... Só um minutinho, Ivan. Porque senão ninguém vai ter vez. Eu só queria chamar a atenção no filme que a Ionara passou, a questão de nós estarmos presos ou livres. Nós sabemos que o nosso cérebro ele funciona o tempo todo de forma invertida. Então, o nosso lado direito ele é comandado pela região esquerda e vice-versa. Quando ela fez a filmagem, nós observamos que ela começou do lado em que havia o descontrole da mão e arrodeou todos os campos cerebrais, veio até a zona esquerda, que era onde se esperaria que ali começasse a diminuição dos tremores. Ela volta por cima, rodeia outra vez, e quando ela chega num ponto aqui, do lado do próprio movimento, ali começou a parar o movimento. Por que isto é importante? E eu queria aproveitar essa oportunidade para dizer exatamente isso. Isto é importante porque mostra que ou a gente está aberto para examinar, ou a gente se fecha num condicionamento, e fechou num condicionamento, a gente pede a referência. Então, independente da questão do joelho, da veia, do vaso que aqui está na perna, eu achei extremamente valioso o aspecto de que o movimento, o impulso do movimento descontrolado era na perna direita, e onde ela conseguiu, em termos de cérebro, região cerebral, impedir esse movimento, não foi do lado esquerdo, e sim do lado direito. Isso fala muito da nossa disposição de termos que estar abertos. Você ia só fechar o assunto, Ivan? Nós temos um paciente novo que, inclusive, fez o tratamento no Canadá. Aquele tratamento que foi publicado na internet
dizendo que eles colocariam, fazia eletrochoque, certo? E o efeito era muito alto em termos de retorno. Ele dava que 80% dos pacientes voltavam, certo, a ter algum resultado e voltavam muito, ficavam muito melhor. O paciente que chega lá, ele foi ao Canadá, fez o tratamento de Alzheimer e não teve efeito nenhum. Ele pagou quase R$200 mil no tratamento e o efeito foi zero. O Alzheimer continua crescente e ele não teve efeito nenhum. Ok. Aqui tem 3 perguntas que vieram lá de baixo, mas eu gostaria, antes dessas perguntas, saber se alguém quer levantar a mão para fazer algo objetivo nisto que foi dito por todos. Então, 1, 2. Então, vamos eleger esses 2. Não, deixa eu ver ali agora, já que eu disse que ia passar para eles, e senão aí a gente já não chega mais a nenhum acordo. Porque tem uma questão de tempo, é o que eu estou falando. A gente ou é bem objetivo ou a gente não vai muito longe. É do lado de Adilson, é Débora, seu nome? Andréa. Andréa, pronto. Desculpe. É a mesma coisa. É a mesma coisa, todo mundo entendeu. Como fala John, seu filho, né? Entendeu? André, essa questão do Alzheimer, que chegou um paciente lá na nossa instituição agora, ele está bem recente, mas os 2 magnetizadores que fizeram o tato, o que saltaram aos olhos, foi como você falou, foi a região do cerebelo e gritando a questão do esplênico totalmente desarmonizado. E como você falou, também o cerebelo. É para o pessoal não ficar tão desprestigiado ali. Para a gente ficar felizinho. Fátima, eu sei que você vai fazer um belíssimo depoimento, né? Não, o pior não vou fazer, tempo, né? Não. Não? Não. Eu queria só perguntar à Andréia, né? De Goiânia. Andréia, meu nome é Fátima, sou do Rio. Eu queria te perguntar o seguinte, eu acho que foi isso que eu entendi. Você trabalhou com paciente com Alzheimer e com Parkinson, e você percebeu que o chakra básico estava desarmonizado. Aí você fez a imposição e depois dispersou, foi isso? E logo depois disso ele apresentou uma dificuldade de caminhar, né? Aí, pelo que você colocou aí, eu tenho muito pouco tempo de magnetismo, né? Mas venho estudando bastante e usando meus conhecimentos do lado médico, tá? A localização que você deu, a meu ver, é, sem dúvida, o Meng-Men, né? Você não trabalhou o básico, você trabalhou aqui, a região posterior do umbigo. Nessa localização, você tem as suprarrenais, tá? As suprarrenais produzem uma substância chamada aldosterona. Então, quando você estimula demais, isso já pude ver em um caso, tá? Não foi nem no Regeneração, onde eu trabalho, foi em uma outra casa. O que acontece? Você, quando estimula demais a suprarrenal, ela produz demais aldosterona e você causa uma patologia chamada hiperaldosteronismo, que leva, entre outras coisas, a uma hipocalemia, que é a diminuição do potássio. Então, se você estimula demais a suprarrenal, você aumenta a aldosterona. O aumento da aldosterona faz diminuir o potássio e leva à fraqueza muscular e, às vezes, paralisia. Talvez tenha sido isso que tenha acontecido. Então, não sei, isso é a minha opinião. Talvez tenha sido isso. Talvez o ideal seria você dispersar mais, concentrar menos ou dispersar mais o local. Talvez você tenha uma resposta melhor. Acho, não sei, né? Porque foi o que eu percebi nesse único paciente. Boa noite, meu nome é Cristina. Pode ir? Sou de Taubaté. E lá nós temos pai e filha, né? Os 2 são portadores de ataxia, do tipo Machado Joseph, que também é degenerativo, né? E nós já conhecemos há algum tempo a filha, né? E ela veio vindo aos poucos, caindo, muletas, depois andadora, até chegar na cadeira de rodas. Há 15 anos, ela vem enfrentando a doença.
o pai já há 30 anos, né? E além do movimento de pernas, braços, eles tinham assim muito movimento involuntários, bem drásticos, né? De todos os membros. E também estavam perdendo aos poucos a voz, capacidade de engolir, né? De tomar água, tudo. Então, uma situação bem difícil. E nós começamos os passes, primeiramente com o TDM, que era para tirá-lo daquele estado já grave de depressão. Com o passar do tempo, então, fomos empregando outras técnicas, né? Começamos a ativar o cerebelo, através de imposições com dispersões na área do cerebral. E, com isso, nós tivemos agora, questão de uns 5, 6 meses atrás, começamos a perceber, eles pararam de bater freneticamente pernas e braços, né? Então, esse movimento parou. E também começaram a tomar, principalmente líquidos, sem se engasgarem. O pai já tem o corpo debruçado sobre as pernas, né? Mas com um pouco de dificuldade, até a Fujiko, que dá os passes nele, ele já está com o tronco mais elevado, mais levantado. E a moça, ela, além de tudo, largou o canudinho que bebia o líquido, né? Agora ela pega o copo com a mão dela e bebe a água. Passado algum tempo, nós tivemos problema com uma paciente com síndrome de Rett. Daí eu pedi socorro para o Jacó. O que podemos fazer? Ele falou, é questão de neurônios, tudo. Deveria de tentar alguma coisa no osso externo e na bacia para poder ativar a medula óssea, né? Falei, por que não usar também nessa moça? E passei a usar. E vi que na bacia, sempre que fazia as concentrações, ela batia muito as pernas, né? Isso tem cerca, acho que de uns 4 meses, essa aplicação também. E a questão, acho que de 1 mês, mais ou menos, até mandei para você um e-mail, né? Falei, a moça já está conseguindo mexer um pouco a perna sozinha, que o médico mandou. E terça-feira agora, depois do passe, consegui, ela levantou, colocou o braço nos meus ombros e andamos por dentro da casa dela uns 30 metros. Então, está dando muito certo e acho que é uma alegria muito grande para todos nós. Isso que eu queria expor a todos. Tenho 3 perguntas aqui, e aí depois das 3, aí você passa lá para ela o microfone. Ivan, a escolha dos pacientes para cada técnica utilizada foi aleatória ou determinada pelo tato magnético na avaliação inicial? A Dilson está perguntando por que eu tiro o óculos. Meu óculos é para longe. O seu é para perto. A escolha dos pacientes para cada técnica utilizada foi aleatória, determinada pelo tato magnético. Aleatória. Nós escolhemos sempre, eu estava dizendo aqui, Eonara, que nós atendemos assim casos, pequenos casos, número 2, 1 de alguma doença, mas eu gosto muito de trabalhar com a amostragem maior, para poder dar uma condição melhor de, quando recomendar com mais segurança. Nós atendemos todos os casos que chegam lá. Agora, eu prefiro trabalhar com a amostragem maior. Andréia, depois de você trabalhar bulbo, pontes, cerebelo, você já tentou trabalhar o humeral só com dispersivos transversais e depois o básico da mesma forma, seguido de dispersivos perpendiculares? Você já tentou descongestionar o básico com sopro frio? A única coisa que eu não fiz foi sopro frio no básico. Eu levo de 30 a 40 minutos de passe com esse paciente, de dispersivo. Pouco tempo concentrado. Quando eu falo concentrado, é uma coisa assim de 1 minuto, pouco. Mas são de 30 a 40 minutos de dispersivos intensos. Fernando,
Você faz introjeção de fluidos para relaxar a musculatura dos dedos? Sim, é exatamente isso que nós fazemos, tanto nos dedos das mãos como nos pés. E isso tem dado um bom resultado porque está começando a haver uma flexibilidade. Já não há mais aquele ferimento dos dedos que vão, principalmente das mãos, que vão ferindo. E nos pés, que estavam quase atrofiados, já estão também mais relaxados. Boa noite, Graça, trabalhadora do Paulo de Tarso. Eu gostaria de perguntar a Andréia. Andréia, que nós estamos recebendo uma paciente lá com Alzheimer, e eu também tenho uma que mora com uma amiga minha que é magnetizadora, que ela também pretende ajudar, né, no tratamento, que ela não tem condições de locomover. Se no seu caso lá, a paciente, ela tem medos, como se fosse assim, síndrome de pânico, que essa tem muitos medos, entendeu? O que seria, o que você sugeria para a gente trabalhar? Entendeu? Era isso que eu queria perguntar. Depois da doença, aí apareceu os medos, muitos medos, entendeu? Que aí se tem essa relação, o seu paciente tem essa relação, né? Que está me parecendo que é uma relação também que está um pouco de depressão e um pouco de síndrome de pânico. Já foi diagnosticado síndrome do pânico? Não. Deve ser assim, ela deve ter esses sintomas causados às vezes pela doença. Eu já tive assim, paciente com síndrome do pânico comprovado, né? Eu trabalhei só com TDM, houve uma grande melhora, mas síndrome do pânico, né? Agora, o Alzheimer, foi só uma vez que eu fiz um tratamento, mas a maioria é do mesmo jeito do Parkinson. Mas eu começaria com TDM, essa síndrome do pânico. Síndrome de pânico e esquizofrenia foi apresentado o trabalho pelo nosso centro lá em Aracaju. Deve estar na... Ela não tem síndrome de pânico. Espera aí, é isso que eu estou dizendo. Ela tem Alzheimer. Agora, ela tem muitos medos. É isso que eu estou... Entendeu? Okay. É isso que acho que a menina está dizendo, que está relacionado com a doença, não é assim? São as chamadas comorbidades, né? Certo. Eu peço desculpas, mas fim. Igual o filme brasileiro antigo. Chegava na hora de terminar, fim, acabou. Vejam quantas coisas a gente tem. Eu acredito que mesmo alguém daqui ou daí, ou de todos, tenhamos ficado frustrados esperando mais, mas eu acredito que este momento, apesar da minoria aqui em relação ao grande público ter permanecido, são momentos de uma lucidez, de uma hipótese, porque cada um vai dizendo, a gente viu a mesma terapia sendo tentada de diversas maneiras. E isso abre o universo de quem está querendo pesquisar, de quem está querendo trazer alguma coisa. Não daria para ser conclusivo nunca, até porque as próprias técnicas diferentes mostram de que tem comportamentos diferentes. Mas está aberto. A proposta do encontro é abrir. Se alguém não conhecia, agora conhece quem é João, conhece quem é Fernando, conhece a Nelma, Cristina, Giovanni, Ivan, Ionara, aquele ali, eu não sei o nome dele, Adilson. A Internacional, Andréia, o Cleves. O seu nome foi que eu não ouvi, me desculpa. Zil Denê? Zil. Brasil, Zil. Pronto. Zil é aquela. E a nossa amiga de Goiânia, que ela vai pelo menos dizer o nome e dizer boa noite, que não faz sentido ela ter ficado aqui o tempo todinho só distribuindo beleza, né? Bem, boa noite, meu nome é Eleonora. O meu caso é o mesmo da... Como é que é teu nome ao lado do... Você? Da ataxia cerebelar, doença de Machado Joseph. Cristina. Inclusive, depois eu quero trocar umas informações com você, porque é um caso novo. O rapaz já está o senhor já está com um estágio bastante avançado, mas ele tem uma prima que está em estágio inicial. Nós vamos começar um tratamento dela agora. E o outro caso é esclerose. Viu que chegou na hora? Oi. E depois eu vou trocar com a Adilson. E uma
pretensa paciente de ELA. Nós vamos começar o tratamento agora também. Mas como eu sou sozinha lá na minha cidade, eu acabo fazendo praticamente tudo sozinha e treinando um grupo, porque realmente os centros espíritas não aceitam mesmo. Então, eu faço nas casas, em particular. Até que eu possa montar um centro de tratamento, eu estou pelejando aqui, mas não desisto, não. Eleanor. Obrigado, Sônia. Obrigado a todos. Deus nos abençoe e nos ilumine sempre.